Na vasta tapeçaria da existência, onde os fios do destino se entrelaçam em padrões muitas vezes indecifráveis, há histórias que emergem das sombras, sussurradas pelo vento, gravadas não em pedra, mas nas fibras mais íntimas da alma humana. Histórias que, mesmo distantes no tempo, ecoam com uma verdade atemporal, um alerta silencioso sobre as escolhas que forjamos e os preços que pagamos. Antes de mergulharmos nos labirintos dessa narrativa, convido você, que busca sentido nas entrelinhas da vida, a se inscrever em nosso canal. Assim você não perderá nenhuma das histórias que, como essa, buscam iluminar os caminhos tortuosos da alma. Era uma vez, em um vilarejo esquecido pelo tempo, aninhado entre montanhas que pareciam tocar o céu, vivia um jovem chamado Elias. Elias não era um homem comum. Desde cedo, manifestou uma inteligência afiada, um brilho nos olhos que prometia grandes feitos. Sua mãe, Ana, uma mulher de fibra e coração gentil, depositava nele todas as suas esperanças. Viúva desde que Elias era um bebê, Ana havia dedicado cada grama de sua energia, cada centavo de seu parco sustento, para nutrir o talento do filho. Ela trabalhava incansavelmente, tecendo panos de linho sob a luz bruxuleante de uma lamparina. Suas mãos calejadas contavam a história de sacrifícios incontáveis. Elias, por sua vez, observava o esforço da mãe, e por muito tempo, a gratidão parecia ser a cola que unia seus destinos. Com o passar dos anos, o intelecto de Elias floresceu. Ele devorava livros, absorvia conhecimentos como uma esponja, e a cada nova descoberta um horizonte mais vasto se abria diante de seus olhos. O vilarejo, com suas rotinas simples e ambições modestas, começou a parecer pequeno demais para ele. Ana, com um orgulho que mal cabia em seu peito, fez o impossível para que Elias pudesse estudar na cidade grande, um lugar de oportunidades que ela jamais ousara sonhar. Vendeu suas poucas joias, trabalhou em jornadas duplas e, com um sorriso cansado, mas cheio de amor, enviou seu filho para longe com a promessa de um futuro brilhante. Elias partiu, levando consigo a esperança de Ana e a lembrança de suas mãos que teciam o linho. Na cidade grande, o mundo se abriu de uma forma que ele nunca imaginara. Conheceu pessoas influentes, mentes brilhantes e rapidamente ascendeu. Seu talento era inegável, sua ambição insaciável. Em poucos anos, Elias se tornou um homem de sucesso, um nome respeitado nos círculos mais altos da sociedade. O vilarejo, a mãe, o passado humilde, tudo isso começou a desvanecer-se, transformando-se em uma memória distante, quase um incômodo. Ana, por outro lado, continuava sua vida no vilarejo. As cartas de Elias, antes frequentes e cheias de detalhes, foram rareando. Pequenos bilhetes, depois apenas saudações, até que o silêncio se instalou. Ela não reclamava. Compreendia que o filho estava ocupado, construindo seu império. Mas a cada pôr do sol, seus olhos buscavam o horizonte, como se esperassem um sinal, uma visita, um gesto de carinho. O tempo impiedoso marcou seu rosto com rugas profundas, e a força que antes a impulsionava começou a fraquejar. A saúde, minada por anos de trabalho árduo e preocupações, dava sinais de exaustão. Um dia, a notícia chegou ao vilarejo. Elias retornaria, não para visitar a mãe, mas para inaugurar uma grande obra, um projeto que prometia revolucionar a região. O vilarejo inteiro estava em polvorosa. Elias, o filho pródigo, o homem de sucesso, voltava para casa. Ana, com um brilho renovado nos olhos, começou a preparar a casa, a cozinhar os pratos preferidos do filho, a arrumar o vestido mais bonito que possuía. A esperança, um pássaro teimoso, cantava novamente em seu coração. O dia da inauguração chegou, e com ele, uma multidão de pessoas. Elias estava no palco, rodeado por autoridades, sorrindo para as câmeras, proferindo discursos eloquentes. Ana, pequena e frágil no meio da multidão, tentava se aproximar, com os olhos fixos no filho. Ela o chamou, sua voz, trêmula, quase inaudível entre o burburinho. Elias a ouviu. Seus olhos se cruzaram por um breve instante, um lampejo de reconhecimento, talvez. Mas então, ele desviou o olhar, como se a figura envelhecida e humilde daquela mulher fosse uma mancha em seu quadro de sucesso. Ele fingiu não a conhecer.
proferiu mais algumas palavras e, com um gesto de mão, indicou que a segurança a afastasse, caso ela insistisse em se aproximar. A dor de Ana foi um golpe silencioso, mas devastador. Não houve gritos, nem lágrimas em público. Apenas um vazio que se abriu em seu peito, engolindo a última chama de esperança. Ela voltou para casa, seus passos arrastados, o coração pesado como chumbo. Naquela noite, sob a luz da mesma lamparina que iluminou suas noites de trabalho, Ana se deitou e nunca mais acordou. A notícia da morte de Ana se espalhou pelo vilarejo como um lamento. A comoção foi geral. As pessoas que testemunharam a cena da inauguração sentiram a injustiça vibrar no ar. Elias, por sua vez, recebeu a notícia com uma estranha indiferença. A vida na cidade grande, a busca incessante por mais poder e reconhecimento, havia anestesiado sua alma. Ele enviou dinheiro para o funeral, um gesto frio e impessoal, e logo depois mergulhou novamente em seus negócios. Os anos se passaram. Elias prosperou ainda mais. Sua fortuna cresceu. Seu nome era sinônimo de poder. Mas, por trás da fachada de sucesso, algo começou a corroer sua existência. Uma solidão profunda, um vazio que nenhuma riqueza conseguia preencher. As pessoas o respeitavam, mas não o amavam. Ele tinha aliados, mas não amigos verdadeiros. Sua vida era um palco, e ele, um ator talentoso, mas sem plateia para os momentos de sua verdadeira essência. Ele se casou, teve filhos, mas a conexão que buscava parecia sempre escapar. Seus filhos, criados na opulência, eram distantes, absortos em seus próprios mundos. A esposa, elegante e sofisticada, compartilhava seus triunfos, mas não suas angústias. Elias, no auge de sua glória, sentia-se mais só do que nunca. A imagem de sua mãe, a voz trêmula que o chamava no meio da multidão, começou a assombrá-lo em seus sonhos, em seus momentos de silêncio. Um remorso tardio, um veneno que se espalhava lentamente por suas veias. A saúde de Elias começou a falhar. O corpo, antes vigoroso, dava sinais de cansaço extremo. Os médicos não encontravam uma causa física para seu declínio. Era como se a própria vida estivesse se esvaindo, dia após dia. Em seus momentos de lucidez, ele se via de volta ao vilarejo, um menino observando as mãos calejadas de Ana tecendo o linho. Sentia o cheiro da comida caseira, ouvia a canção de ninar que ela cantava. E com essas memórias, vinha a dor lancinante da ingratidão, do desprezo. Em seus últimos dias, Elias estava em sua mansão luxuosa, cercado por enfermeiros e médicos, mas em uma solidão abissal. Ele chamava por sua mãe, seu nome um sussurro quase inaudível. Uma das enfermeiras, uma mulher mais velha e de olhos bondosos, percebeu a agonia em seu olhar. Ela perguntou: "O que o atormenta, Sr. Elias?" Ele, com a voz falha, confessou o peso de seu abandono, a memória da mãe que ele desprezara em público. "Eu paguei um preço alto", ele murmurou, "o preço de uma vida vazia, sem amor verdadeiro." Elias morreu em sua cama, não de uma doença conhecida, mas de um coração que talvez nunca mais se recuperou da frieza que ele mesmo impôs. Sua fortuna foi dividida, seus projetos continuaram, mas sua história, para aqueles que a conheceram, tornou-se um conto de advertência. Essa é a história de Elias, um homem que alcançou o ápice do sucesso material, mas que se perdeu na jornada por esquecer as raízes que o sustentaram. É um lembrete de que o verdadeiro valor de uma vida não está nos bens que acumulamos, nem no reconhecimento que buscamos, mas na profundidade dos laços que cultivamos, na gratidão que expressamos e no amor que damos e recebemos. O preço do desprezo, muitas vezes, é pago não com moedas, mas com a moeda mais cara de todas, a própria alma, esvaziada de sentido e calor humano. E você que ouviu essa história, talvez se veja em algum ponto dessa complexa tapeçaria. Talvez sinta o cansaço do mundo, a invisibilidade de sua luta. Lembre-se que cada gesto de amor, cada sacrifício silencioso, cada ato de bondade tem um valor imensurável, mesmo que não seja reconhecido de imediato. A vida, em sua sabedoria misteriosa, tem seus próprios mecanismos de justiça e providência. E muitas vezes, o maior tesouro que podemos carregar não está em nossos bolsos, mas na integridade de nosso coração. Se essa história tocou sua alma,
Se fez você refletir sobre os elos invisíveis que nos conectam, deixe seu like e compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. E não se esqueça de ativar o sininho para que possamos continuar juntos, desvendando as grandes verdades que se escondem nas pequenas histórias da vida. A história de Elias, embora trágica em seu desfecho pessoal, ressoa com uma verdade universal que transcende o tempo e as culturas. Ela nos força a questionar a própria definição de sucesso. Será que o sucesso é medido apenas por bens materiais, por posições de poder e por uma reputação imaculada perante a sociedade? Ou reside ele em algo mais profundo, mais intrínseco à nossa condição humana? Elias alcançou tudo o que o mundo material podia oferecer, mas perdeu a essência do que significa ser humano. A capacidade de amar, de se conectar, de nutrir e de ser nutrido. Pensemos, por um instante, nos inúmeros Elias que povoam nosso mundo. Não são apenas os grandes empresários ou figuras públicas, são também aqueles que, em suas próprias esferas, priorizam a ascensão a qualquer custo, pisoteando sentimentos, ignorando apelos e construindo impérios sobre as ruínas de relacionamentos significativos. O custo dessa ascensão é invisível aos olhos, mas devastador para a alma. É a solidão que se instala no topo, a desconfiança que corrói as interações e a sombra do arrependimento que assombra os momentos de silêncio. A enfermeira que acolheu Elias em seus últimos dias, com sua pergunta simples e compassiva, revelou um ponto crucial: a vulnerabilidade humana. Por trás da fachada de poder e sucesso, Elias era apenas um homem assombrado por seus fantasmas. Aquele momento, em seu leito de morte, foi talvez o único em que ele permitiu a si mesmo ser verdadeiramente humano, admitindo sua falha, sua dor, seu abandono. É uma ironia cruel que a clareza sobre o verdadeiro valor da vida muitas vezes só chegue quando o tempo para reparar está se esgotando. Mas a lição de Elias não é apenas um lamento sobre o que foi perdido, é também um farol que nos guia para o que pode ser salvo. É um convite à reflexão sobre nossas próprias prioridades. Quantas vezes trocamos um jantar em família por horas extras no trabalho, uma conversa sincera com um amigo por uma reunião interminável ou um momento de contemplação pela busca incessante por mais? Não se trata de demonizar a ambição ou o desejo de prosperar, mas de questionar o preço que estamos dispostos a pagar por isso e, mais importante, o que estamos dispostos a sacrificar. O verdadeiro tesouro, como a história de Elias nos sugere, não está em contas bancárias ou em títulos, mas na riqueza das nossas relações. Em cada sorriso compartilhado, em cada lágrima enxugada, em cada abraço apertado, reside um valor que transcende qualquer moeda. A gratidão expressa, o perdão oferecido e o amor incondicional são os pilares de uma vida plena e significativa. Eles constroem um legado que nenhuma fortuna material pode igualar. A moeda mais cara de todas, a própria alma esvaziada de sentido e calor humano, é o que resta quando o amor é negligenciado. É um vazio que nenhuma conquista externa pode preencher. É a sensação de que, apesar de ter tudo, se tem, na verdade, muito pouco. E você, que lê estas palavras, talvez esteja em uma encruzilhada. Talvez esteja ponderando sobre o que realmente importa. Que a história de Elias sirva como um lembrete gentil, mas firme, de que a vida é um presente precioso e finito. Que cada interação, cada escolha, cada sacrifício molda não apenas o seu caminho, mas também o seu legado. Que a busca pelo sucesso material seja sempre equilibrada com a busca pelo sucesso humano, aquele que se mede pela capacidade de amar e ser amado. Que você encontre a coragem de valorizar e nutrir os laços que o sustentam, antes que o silêncio do arrependimento seja a única companhia. Porque no final das contas, o que realmente levamos desta vida não são os bens que acumulamos, mas o amor que distribuímos e as memórias que criamos.